Boa noite. Que bom que estamos aqui novamente. Tão bom quando a gente se encontra, né? Porque a gente está reorganizando isso e é muito maravilhoso, né? Esses encontros são sempre muito ricos, independente da quantidade de pessoas que estejam presentes. Esse tema que estamos falando esse mês, em algumas casas, ele está no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse capítulo, o título é Sede Perfeitos, né? É um capítulo riquíssimo, que nós temos que estudar e estudar, porque ali, só no começo já, nos traz uma mensagem fantástica quando ele fala sobre o homem de bem, que é a nossa meta, né? É interessante que esse item 3 que fala sobre o homem de bem, vou só fazer um regredir um pouquinho para lembrar da importância desse item, né? O homem de bem tem 20 parágrafos, cada parágrafo mais rico que o outro, né? E aí eu fui, ao mês passado, convidada lá no quartel para fazer um culto ecumênico, né? Um culto. Aliás, Alexandre tinha me convidado a primeira vez, né? A primeira vez que eu fui lá no quartel foi Alexandre que me convidou, quando a Alexandre estava lá. E agora eles recomeçaram esses encontros que são tão importantes. E aí tinha um padre, um pastor, e eu representando os espíritas. E aí eu fiquei pensando na responsabilidade disso, que é uma grande responsabilidade, a gente levar a doutrina espírita fora da casa espírita, né? Eu não vou lá para falar de religião, eu vou falar de Jesus. E aí eu pedi à espiritualidade que me intuísse o que eu poderia falar, o que eu poderia levar. E me veio na cabeça esse homem de bem, que o homem de bem serve para tudo que é religião, né? E aí a gente foi muito rico a roda de conversa que tivemos lá, porque, assim, esse item, o homem de bem, a gente tem que estudar o resto da nossa vida, e quando eu falo o resto da nossa vida, não é até que a morte chegue, mas é para sempre, nós temos que estudar, porque estamos muito distantes ainda, quando ele fala que o homem de bem é aquele que pratica a lei da justiça, do amor, da caridade, com toda a sua extensão. Então, nós estamos muito distantes. Mas aí esse item, esse que nós vamos conversar hoje, é o item 7. É a primeira mensagem dos espíritos nesse capítulo, e é Lázaro que nos traz esta mensagem, o dever. E a gente começa a ler aquilo ali, a gente começa, assim, a ver a grandiosidade do que é o dever, porque quando a gente fala de dever, a gente logo imagina os deveres materiais, né? E aí eu me lembro, quando estava na escola, eu, pequena, faz pouco tempo, aí a mãe cobrando, né? Olha o dever de casa, né? A gente já lembra disso, né? Já fez dever de casa e tal. E a gente se reporta a muitos deveres materiais que temos, né? Dever de estudar, depois dever com a família, dever com o trabalho, dever com o Estado, né? Dever com o país, dever de cumprir com as nossas obrigações em todos os sentidos, e é muito extenso isso, quando a gente começa a pensar nisso, né? É muito extenso. Mas ele traz essa mensagem, começa essa mensagem de uma maneira totalmente diferente do que estávamos pensando que seria abordado, né? Quando ele fala, o dever é a obrigação moral, que temos conosco mesmo. Olha só, gente, muda totalmente a nossa visão em relação ao dever, né? O dever é a obrigação moral que temos conosco mesmo, em primeiro lugar, isso está ali no Evangelho,
e depois com o outro. Então, a gente, então amplia esse negócio, né? Porque o dever é obrigação moral conosco mesmo. Então, o primeiro dever que nós temos aqui na Terra é conosco mesmo. Ah, mas isso é egoísmo, né? Não, não é egoísmo, porque nós não podemos ajudar ninguém, nós não podemos fazer por ninguém se nós não estivermos bem, nós, em todos os sentidos, né? Nós não podemos moralmente levar alguma coisa para alguém se nós não tivermos já adquirido essa moral. Mas o que é moral, né? Quando nós vamos lá no Livro dos Espíritos, na terceira parte, nós vamos estudar aquilo ali, todos os itens que tem ali, nós vamos ver, vamos entender o que é moral. A doutrina espírita abre, as casas espíritas abrem as portas para o entendimento, nos convidam, vem para cá estudar, vem para cá entender qual é teu dever aqui na Terra. Não fica se preocupando com coisinhas. Nós passamos um tempo, uma encarnação tão rápida, né? Que é tão pouco tempo que nós temos aqui na Terra. Esse tempo que nós temos aqui é muito pouco, né? Uma encarnação. Perdendo tempo. Nós chegamos aqui e começamos a perder tempo. Nós viemos da pátria espiritual com tudo direitinho para fazer aqui, né? Combinamos lá e viemos fazer. Chegamos aqui, começamos a nos distrair com muitas coisas. As luzes, os arrastamentos nos tiram. Nós temos uma meta. Qual é a nossa meta aqui na Terra? Dever. O dever nosso é nos tornarmos seres melhores. É caminharmos em direção à lei de Deus. Aí a gente sai fora dessa meta. Sai, porque os arrastamentos e as luzes e as ilusões da vida nos chamam. E a gente vai para cá e sofre. Sofre e o sofrimento e a dor nos fazem voltar para o caminho de novo. Isso a gente vê muito nas casas espíritas acontecer, né? Aí, novamente, a gente sai do caminho. Aí começa a dor e volta de novo. E assim nós ficamos nos distraindo com muitas coisas que estão fora do que nós viemos fazer aqui, do dever que temos conosco mesmo, que é nos tornarmos seres melhores, em todas as situações da nossa vida, em todas as situações. Nós vamos nos deter mais aqui na família, mas a gente pode falar de qualquer situação na nossa vida, colocando o dever como prioridade, né? Esse dever moral, dever moral. Então, a questão é, nós temos que nos tornar seres melhores. Nós não podemos voltar para a pátria espiritual igual chegamos aqui, ou igual saímos de lá, né? E viemos para cá para nos tornar melhores, e aí chegamos aqui e nos distraímos. Então, nós temos uma facilidade muito grande de nos distrair, né? A gente se distrai com muita facilidade. A gente aprende desde nenenzinho a se distrair, né? Quando você é nenenzinho, bota um brinquedinho no berço lá, mexendo, para se distrair, né? Aí depois cresce, bota um joguinho na televisão para se distrair, né? Aí depois a gente cresce um pouco, vai para o shopping para se distrair. E aí a gente vai, né, procurando coisa. Depois a gente vai viajar para se distrair. E se distrai tanto, que a gente esquece do principal. O que nós vamos fazer aqui? Né? Uma distração contínua, né? Contínua. Você vê, é impressionante se você passa. E hoje nós temos uma distração fantástica, que é o smartphone. Olha, eu nunca vi uma época em que as pessoas queimam tanta comida. Os meus vizinhos lá, todos os dias queimam comida. E aí eu fiquei pensando, por que será que eles queimam tanto almoço, jantar? Todos os dias eu chego daquele cheiro de queimado.
Mas é o quê? E eu aí hoje fiquei pensando, por que será que as pessoas estão queimando tanto comida, né? Você sente o cheiro. Aí eu bota a comida no fogo, vai para o smartphone. Aí tá lá, com o vizinho, com não sei o quê, com não sei o quê, quando vê, não sente nem o cheiro da comida queimando. Porque está tão envolvido com aquelas inutilidades, que normalmente são coisas inúteis, né? Que você está ali discutindo situações. Nós vemos hoje as redes sociais nos incentivando a situações muito desagradáveis, né? Muito sem sentido, muito sem noção. Então, eu hoje, pensando nisso, né, estava fazendo meu almoço lá em casa e estava pensando nisso, eu tenho que cuidar para não queimar. Mas eu não estava falando no smartphone, estava pensando, por que as pessoas queimam tanto comida? É porque estão distraídas, é essa distração que nos tira do foco. Aí eu comparei com isso e fiquei pensando isso, né? Como que as distrações nos tiram do caminho que nós viemos aqui, que nós viemos fazer aqui, né? É o dever moral que temos conosco mesmo, de nos tornar espirituais. A outra coisa incrível que acontece, a gente gasta um tempo enorme tentando mudar o outro, né? Você está errado, você está agindo dessa maneira, e a gente fica cuidando da vida do outro e não cuida da nossa, né? E aí eu tenho um grupo grande de ginástica, e aí eu digo para a professora, olha, eu quero ficar do teu lado, da tua frente aqui, porque eu tenho mania de cuidar da vida dos outros. Se eu ficar lá atrás, eu fico cuidando do que o outro está fazendo de errado, e aí eu faço tudo errado, né? Então é assim que acontece. Aí eu sempre essas pequenas coisas são engraçadas, né? Mas é como acontece na nossa vida, né? Se a gente se descuidar, a gente está cuidando da vida do outro, está querendo que o outro faça do jeito que eu acho, do jeito que eu quero. E o relacionamento é uma coisa fantástica, o relacionamento humano, né? É cheio de desafios. Eu agora estou vivendo um relacionamento com o meu neto, e então é assim, são 55 anos de diferença, né? Entre nós, ele tem 20, eu tenho 75. Então, olha a cabeça minha e a dele, como é que funciona. Eu disse para ele, olha, é um desafio isso, eu disse para ele. Você vai ter que aprender comigo e eu aprender com você, muita coisa, né? Então, é uma experiência legal? É uma experiência legal, mas você tem que saber levar, porque senão você já desvia do propósito, que é tentar crescer como ser ali, né? Naquele relacionamento, todos os relacionamentos nos ensinam, mas aquele ali que é uma diferença, que é uma, né? É um aprendizado constante, uma paciência, tolerância, tudo é constante o negócio. Então, gente, a família, aí, e nesse sentido, já esse convívio meu com o meu neto assim, a gente aprende com isso também, né? Como a importância da família. E um detalhe que eu esqueci de falar, que eu estou há 20 anos morando sozinha. Então, 20 anos morando sozinha. Quando saía de casa, eu deixava isso aqui, né? E quando eu voltava, isso aqui estava aqui. Agora não está mais, não tem mais isso, né? Nem o chinelo que eu deixava na entrada, assim, para botar quando eu voltasse, o chinelo, quando eu volto agora, o chinelo foi para a praia. Né? Então, são experiências que você tem que ter jogo de cintura para não discutir, para não brigar, para não entrar em conflitos sem necessidade, né? Porque são umas bobagens isso aí que eu estou falando, mas são bobagens que acontecem na nossa vida e que é dessas bobagens, dessas coisinhas pequenas, é que a gente vai aprendendo a conviver. A convivência em família é um grande desafio, né? Mas é interessante que a gente combina na espiritualidade também, né, a vir e conviver com aquelas pessoas. Às vezes, tem o pai e a mãe, tem
um filho, um espírito tem que vir como filho, porque era um desafeto lá do passado, que precisa, aquele casal precisa recuperar aquele ser, né? Precisa ajudar ele a manter. Mas Deus, em seu imenso amor, muitas vezes coloca naquela família, além desses três, dessas três pessoas que vêm ali para resgatar, para se acertar novamente, né? Ele coloca mais dois filhos, que são amigos daquele que é desafeto, muitas vezes, né? Eu estou só dando um exemplo para a gente ver como é que funciona. Então, são amigos, aqueles outros dois filhos não são inimigos daquele que é inimigo do pai e da mãe. E aqueles dois filhos são colocados na vida daquele casal para acertar aquele relacionamento, para melhorar, para suavizar. Suavizar. Olha só, muitas vezes, eu não estou dizendo que isso é estanque, mas é uma coisa que pode acontecer e que, com certeza, através do amor de Deus, acontece isso. Então, fica mais fácil, a bondade de Deus agindo ali, fica muito mais fácil para aquele casal se acertar com aquele filho. Mas o que acontece na maioria das vezes? Os pais se focam só no que está errado, né? E ficam ali achando que tem que mudar, que pode ser assim, e os outros esquecem-se dos outros, mas dos outros que estão ali naquela família também, por algum motivo. Né? Aliás, ninguém vem parar na nossa vida assim, por engano, né? Ninguém, né? Às vezes a gente escuta assim a pessoa falar, gente, não é possível, aquele marido meu, não, eu fui casada com um alcoólatra, agora hoje eu estou contando a minha vida aqui. Não, mas é importante porque foi uma experiência, né? Eu fui casada com um alcoólatra e vivi com ele 15 anos. Foi uma época de curso intensivo. Não tem o curso intensivo que Deus coloca na vida da gente, né? Um curso intensivo de paciência, tolerância, de aprendizado, de tudo. Mas aí, eu falava assim, naquela época, nem era espírita, eu não entendia nada, né? Como é que estava acontecendo aquele horror na minha vida? E eu pensava, como que Deus mandou isso para mim? Eu pensava, como é que Deus mandou isso para mim? Eu não pensava, foi eu que escolhi, né? Nem foi eu que escolhi aqui na Terra e foi eu que escolhi na espiritualidade também, né? Mas eu não pensava isso, eu pensava, eu tão boazinha. Como vai acontecer isso comigo, né? Então, normalmente, a gente pensa isso, né? A gente não vê que a gente tem débitos, né? Também. Nós acertamos e erramos, é óbvio, né? Então, durante nossa caminhada de espírito imortal, a gente está aí acertando, errando, tentando melhorar e tal, mas a nossa vida é feita de erros e acertos, e vai continuar sendo, né? E vai continuar sendo. Então, a nossa responsabilidade e o nosso dever em relação à família é um dos principais deveres que temos aqui na Terra, porque a gente precisa melhorar aqueles espíritos que vieram conosco, né? Que vieram como nossos filhos. A gente não tem que ficar reclamando, a gente tem que dar atenção, dar mais carinho, dar mais amor. Tenho visto muita gente sair do jogo, né? Ah, não, eu não aguento esse filho, eu não aguento essa mulher, né? Eu não aguento esse marido, e sai. E não cumpre com o que prometeu. Gente, se nós temos alguma pendenga com alguém aqui da Terra, vamos acertar isso logo. Porque nós vamos se reencontrar. É melhor reconcilia-te com ele enquanto está a caminho, enquanto está junto com ela, com ele, com quem quer que seja. Um filho, com sogra. Sogra é um problema, né? com pessoas que estão
teu caminho, que você tem problemas com ela. Outro dia eu estava falando com uma pessoa isso, e ela disse assim, não, eu resolvi tudo que tinha que resolver com meu marido e eu não vou me encontrar mais com ele. Só pela maneira que ela falou, eu já vi que ela vai se encontrar com ele, né? Que ela não resolveu nada. E assim, nós não podemos deixar para depois. Depois eu resolvo isso. Agora eu não aguento ele. Depois, sim, depois ele vem, vai se encontrar com você, provavelmente. Você já vai estar mais fortalecida espiritualmente, já vai ter mais condição de receber aquele espírito como uma pessoa qualquer, não precisa ser como marido e mulher, mas como uma pessoa qualquer na sua vida, como um filho, como um irmão, como um pai, como de alguma maneira ele chega até você, porque a lei é essa. O ódio atrai, né? Tem uma poesia que fala, uma poesia sobre o perdão, que ela fala assim, o ódio é um anel de aço que sufoca o coração. Para vencer este laço é necessário o perdão. É um verso da poesia, a poesia é muito bonita, a poesia do perdão. Perdão Terapia, o nome dessa poesia. Mas eu gosto muito deste verso em especial, né? Porque ele fala que o ódio não separa, é um anel de aço que sufoca o coração. Então, é um anel que te une com a outra pessoa e não solta. O não perdão, ele une, né? Ele amarra. E quando você perdoa, você se liberta. O amor liberta. O amor, ele te torna livre, né? E é muito importante que a gente entenda isso e que a gente traga para a nossa vida, para a nossa família, para as pessoas que convivemos, que temos alguma dificuldade, né? Porque às vezes a gente olha pessoas tão bonitas, tão elegantes, tão chiques, né? E tão com a família lá, e depois, quando você vê um maltratando o outro, né? Um menosprezando o outro, um gritando com o outro. Olha, eu fico impressionada. É claro que a gente olha isso não para criticar, mas para pensar assim, eu não quero fazer isso. Eu aprendo com a doutrina espírita que eu tenho que ser delicada e educada. Educação é uma coisa que começa lá dentro da minha casa. Não é no grupo espírita só, né? Porque no grupo espírita todo mundo, oi, tudo bem? Você está tão bonita, né? Todo mundo gentil. Mas vai lá em casa. Eu tinha um amigo que falava assim, quando a gente falava, elogiava uma pessoa, ele dizia, vai morar com ela. Ele sempre falava, vai morar com ela para você ver. Claro que nós sabemos que as dificuldades são muitas num relacionamento, numa família, porque fica todo mundo na mesma casa, né? Você tem amigos que você encontra de vez em quando, né? Que são tão gentis, você encontra numa festa, você não vive com eles. Por isso que ele dizia, leva para sua casa, vai viver com ele para você ver como é que faz feio, né? Então, ali, aquela vivência diária, e eu estou vendo agora, depois de tanto tempo, né, com essa vivência diária, com a história do chinelo, ou de outras coisas tão pequenas, né, que, tipo assim, deixa armário aberto, deixa a toalha embolada, molhada. Tenho uma amiga lá no Grupo Pedro, que ela dizia assim, olha, ela tem 50 anos casada, sei lá quanto tempo, muito tempo junto, mas ela disse que a primeira metade do casamento dela foi briga por causa de toalha molhada jogada em qualquer lugar. E ela brigava todos os dias, falava para ele, vai lá pegar, fazia ele voltar, pegar onde tivesse a toalha, vai pendurar no varal. E aquilo era todos os dias. Ela já dizia assim, quando chegava a hora dele tomar banho, já era uma tristeza, porque ela já sabia que ele ia deixar e ficava esperando que ele deixasse a toalha jogada em algum lugar e ele deixava. E aí ela volta lá, se estressava com aquilo, até que um dia, ela me contou essa história,
Até que um dia ela disse, que doideira, o que eu estou fazendo da minha vida, do meu relacionamento, por causa de uma toalha molhada. Daquele dia em diante, ela disse, agora não faço mais isso. Passou a pegar a toalha que ele deixava no chão e pendurar no varal, resolveu o problema. Ela resolveu o problema, ela passou a fazer o que ela obrigava ele a fazer. Aí as pessoas dizem, mas isso não pode. Bom, foi a maneira que ela achou mais fácil de não se irritar. É só ir lá pegar e botar no lugar. Deixou o tênis fora do lugar, ela pega no lugar e canta. Bota uma música dessas e canta, e canta. Você sabe que cantar é uma coisa muito boa na vida da gente, assim, dentro da nossa casa, em qualquer lugar. Cantar é maravilhoso, porque faz bem, primeiro, para nós. Eu não sei se faz bem para os vizinhos lá em casa, que escutam a minha voz, mas para mim faz um bem enorme cantar. Eu boto essas músicas do grupo e fico escutando e fico cantando, né? E eu fui fazer um tratamento espiritual, isso é uma coisa engraçada, mas para ver como que é bom a gente cantar dentro de casa, ser alegre, mesmo sozinha, né? Na nossa família, mesmo lá junto. Eu estava com alguns problemas de saúde, fui fazer um tratamento espiritual, participei lá de uma reunião mediúnica, e eu participo de reunião mediúnica há muitos anos, sabe? E aí tinha um espírito que estava lá em casa, e que tinha mandado ele para lá, para a minha casa, para prejudicar a minha voz que faz. Então, ele estava lá, ele me desculpa eu falar isso, mas é só para a gente entender como é que as coisas acontecem, né? Não é para falar mal dele, mas é para dizer como é que acontece. E foi bom que a gente descobriu que ele estava lá. Aí ele foi falar de mim, foi muito interessante. Ele falou assim, eu não quero ficar mais lá na casa dela, muito chato, muito chato. Ela fala o dia inteiro, ele disse, ela fala o dia inteiro. Ela fala com o cachorro, com o gato, fala, como é que ele sabia disso, né? Porque ele estava lá mesmo. Fala com as flores. E quando ela não fala, ela canta. Aí que eu achei interessante isso, né? Porque é verdade. Quando eu não falo, e quem que sabia disso? Ninguém sabia disso lá dentro da minha casa. Então, realmente era. E ele estava lá. E aí, mas ele se cansou. Ele falou, não quero mais ficar lá, não. Ela fica falando o dia inteiro. Eu fiz uma autodesobsessão, né? Falando, cantando e falando. Aí o doutrinador perguntou para ele, mas você já viu ela tá falando mal dos outros ou fazendo alguma coisa de mal com a voz? Aí ele parou, pensou e disse, só fala, só fala. Então, assim, a gente vê que essa a influência espiritual que nós estamos rodeados, na 459 do Livro dos Espíritos, né? A gente vê a resposta dos espíritos, que eles influenciam nossos pensamentos e atos muito mais do que a gente imagina, né? Muitas vezes são eles que nos dirigem. Então, que eles estão à nossa volta em todos os lugares, né? Poxa, como é que eu vou fazer para ter bons espíritos comigo, né? Fazendo bem, praticando bem. Nas próximas perguntas e respostas, eu acho que é 4662, 63, não me lembro o número, ele pergunta assim, como posso fazer para afastar os espíritos atrasados da minha vida? Fazendo bem, buscando bem, fazendo bem. E esse bem começa por eu me autoeducar, né, para poder fazer o bem à nossa volta, como ele fala aí, é a obrigação que temos, obrigação moral que temos conosco mesmo. Então, gente, a gente tem que entender que a obrigação primeira que nós temos é conosco mesmo. Nesse sentido, não é egoísmo, mas nesse sentido de nos tornarmos pessoas melhores para podermos levar aí como, por exemplo, vivência, né?
como exemplo para algumas pessoas, nós espíritas, temos obrigação lá fora de sermos diferentes do que todo mundo faz, né? Ah, mas todo mundo é, mas eu sei, eu aprendo lá na casa espírita que eu tenho que seguir as leis divinas. Inclusive, nesse início, quando ele fala, Lázaro fala, que é a obrigação moral que tem comigo mesmo e depois com o outro, ele fala que isso é uma lei divina, é uma lei de Deus. Então, a lei de Deus, ela que rege as nossas vidas, nós sabemos, né? As leis divinas regem as nossas vidas inexoravelmente. Você tendo ou não conhecimento delas, elas coordenam as nossas vidas, como coordenam o universo, tudo. Como coordenam cada célula que temos no nosso corpo. Como tudo funciona, gente. Olha que coisa grandiosa que somos. Tem gente que tem coragem de se olhar no espelho e falar assim, eu sou muito feia. Mas, meu Deus do céu, Deus fez você da melhor maneira que você tinha que ser. Então, todos nós somos lindos. Não importa, gente, não importa se eu sou mais alto, mais baixo, mais escuro, mais claro, mais isso, mais aquilo, isso não importa. Todos nós somos lindos e nós temos que olhar no espelho e falar com a gente isso todos os dias. Porque eu tenho visto muita gente com autoestima baixíssima, que não se gosta, que acha que o outro é melhor, que o outro está sempre bota o outro num patamar melhor, né? Nós temos que olhar no espelho, olhar para nós e falar, você é ótimo, você está muito bem, né? E falar isso olhando no nosso olho. Porque a gente não tem que esperar que outro diga isso. Nós somos criações divinas e Deus não erra. Deus não erra. Quando Ele nos criou, Ele nos criou perfeitos. Nós somos maravilhosos. Olha para você, vê como é que seus órgãos funcionam sem você fazer nada com ele. Tudo funcionando, sangue correndo no coração, no rim, tudo funcionando. Você dorme, você acorda, né? E está lá tudo perfeito. Grandioso isso. Quando nós olhamos para a grandiosidade da vida, nós temos o dever de devolver para a vida tudo que temos, tudo que recebemos. E esse sentimento de gratidão tem que ser uma constante na nossa vida. Esse sentimento, não é? Nós não podemos confundir gratidão com agradecimento. Agradecimento é você agradecer quando uma pessoa faz uma gentileza com você. Muito obrigado. Bom, agora, sentimento de gratidão, ele tem que ser constante na nossa vida, desde que a gente acorda, isso, olhando para nós e agradecendo. Agradecer a água que nós recebemos na nossa casa, enquanto tanta gente não tem. Agradecer o ar. Ontem me contaram uma história que eu achei tão lindinha. Uma criança pequena, conversando com a avó, perguntou o que é Deus. Aí a avó pensou, pegou e tapou o nariz e a boca dela, e ela, depois de um minuto, um tempinho, ela... Deus é o ar que você respira. Deus está no ar que você respira. E nós esquecemos de agradecer, né? Tudo muda quando você passa a ver isso. Deus está no teu próximo, que às vezes te agride com algumas palavras ou com algumas coisas que a gente acha que são injustas. Eu caminho na praia de manhã, 5h30 da manhã, eu vejo o sol nascer, né? Eu vejo o sol nascer, e o sol, gente, você vê Deus em sua grandeza naquilo ali. Aí eu vejo aquelas dezenas de passarinhos pequenininhos
que descem todos com a onda, não sei se vocês já viram, e a onda vem e eles sobem, e depois eles descem de novo com a onda, e eles sabem, sério, eles comem rapidinho e voltam de novo para longe do mar, né? E aquilo é um bailado. Quem ensinou esses passarinhos a fazerem isso? Né? Você vê Deus olhando aquilo ali, né? Você vê Deus em sua grandeza. Quando você olha uma flor, gente, você vê Deus em sua grandeza. E quando você olha uma flor nascendo na fenda de uma pedra que ninguém plantou e ela nasce ali e dá flor. Eu sou montanhista, eu faço montanha, ainda faço. Outro dia uma pessoa fala, você fazia montanha? Não, eu faço ainda. E aí, às vezes, a gente vai lá nos Três Picos, nessa região de Teresópolis, que é assim, de uma beleza estúpida, é de uma beleza grandiosa, você vê Deus de tudo que é lado. E aí você chega lá em cima, que é muito frio, lá em cima, nessa época, a gente já começa a pegar 10 graus, 8 graus em cima da montanha, mas aqui faz muito, aí na região da Serra faz menos que isso. A gente encontra lá orquídeas que você nunca viu em lugar nenhum. Mas quem plantou aquilo lá? Olha a beleza da criação de Deus. Você vê a beleza da criação de Deus. Quando você chega no topo de uma montanha, eu peço muito a Deus que eu continue fazendo isso por muitos anos ainda, porque isso me renova a certeza de que eu estou cuidada. Porque quando você vê uma coisa dessa, quem cuida daquilo? Né? E aí você vê que nós achamos que estamos desamparados, muitas vezes. Ah, mas a minha família, eu não consigo organizar, eu não consigo fazer com que essas famílias se harmonizem. Ora, e saiba que Deus está cuidando dela. Seja paciente, seja tolerante, e ser tolerante não é passar a mão na cabeça. Jesus nos ensina que seu não seja não e que seu sim seja sim. Muita gente pensa que amar é dizer sim para tudo que aquela pessoa quer. Aí não vai dar certo, né? Porque nós temos que dizer não na hora que temos que dizer não. E outra coisa que a maioria dos pais, um grande número de pais, acha que tem que ser amiguinho do filho. Não viemos aqui para ser amiguinho do filho, nós viemos aqui para educar aquele espírito, né? Para vivenciar a paternidade e a maternidade e não ser amigo de filho. E dizer não, você não pode, colocar limites, né? Porque se nós não colocarmos limites, a vida vai colocar lá na frente, e aí vai ser muito pior. Nós temos que colocar limite na vida dos nossos filhos, desses seres. Eu fico pensando, meu Deus acredita tanto em nós, mas tanto que ele dá os filhos dele para nós educar. Olha, que coisa fantástica, né? Ele acredita tanto em nós que nos dá os filhos dele. São filhos dele, em primeiro lugar, não são nossos, né? Nossos filhos não são nossos filhos, diz Khalil Gibran. Khalil Gibran fala isso no seu livro, O Profeta. Vossos filhos e filhas não são vossos filhos, são os filhos e as filhas do chamado da vida. Vêm por vós, mas não são de vós. Eles não são nossos, estão conosco por um tempo, às vezes muito rápido, né? Com 20 e poucos anos já vão cuidar da sua vida. É aquele tempo que a gente tem, né? Para conviver, para mostrar o caminho, para educar aqueles seres, para que eles tenham uma vida melhor. Eu falei isso para o meu neto, eu falei, olha, eu vou ficar muito feliz se no dia que eu desencarnar você pensar assim, e eu deixar com você isso, que você diga assim, puxa,
minha avó me ajudou nisto ou naquilo, em qualquer coisa que seja, né? Me ajudou a me tornar melhor. Que coisa boa, né? A gente desencarnar com esse dever, nós estamos falando de dever, com esse dever cumprido. Quando a gente aprende que a melhor coisa que tem é o dever cumprido, né? A gente ter o dever cumprido. A melhor coisa que tem para a gente dormir a noite inteira, né? Para a gente viver tranquila, a gente ter a consciência tranquila do dever cumprido. Quando nós vemos a pergunta 922 do Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta aos espíritos superiores como que a gente pode ser feliz aqui na Terra? Que todo mundo, né, pode ser feliz aqui na Terra. Se existe uma receita, né? Receita é a palavra que ele usa, mas se existe uma receita para que todo mundo use. E os espíritos superiores nos respondem com grandeza, na verdade, que na parte material, a posse do necessário, né? Só isso aí já dá uma fala de um seminário, que é o necessário e o que é o supérfluo. Na parte material, a posse do necessário. E na parte moral ou espiritual, a consciência tranquila e a fé no futuro. Olha, como é que nós vamos ter a consciência tranquila se nós não cumprirmos com os nossos deveres? Nós só vamos ter consciência tranquila cumprindo com os nossos deveres. Senão, não vamos ter consciência tranquila, né? E a posse do necessário é uma coisa muito, muito relativa, né? Porque o que é necessário para mim não é necessário para você, e nós podemos fazer uso de tudo que está aqui na Terra, tudo que é descoberto. E eu sempre dou um exemplo que é muito diário, assim, né? Mas é uma coisa que me faz sempre orar por quem inventou. É uma máquina de lavar. Olha, a máquina de lavar, gente, eu fico pensando quem é que inventou a máquina de lavar. Não gostava de lavar roupa. A primeira coisa que eu penso, ele não gostava de lavar roupa. Mas, olha, a pessoa inventar uma máquina de lavar, que hoje lava a minha roupa, e até, dependendo da modernidade da máquina, seca, e você dobra e guarda, né? E assim, para mim, isso é extremamente necessário, né? Uma máquina de lavar é uma coisa necessária mesmo, né? É uma coisa atual, mas é necessário. Bom, mas eu tenho uma amiga lá no Sul, que ela tem 3 máquinas de lavar. Uma para lavar os panos da casa, uma para lavar as roupas do bebê e uma para lavar as roupas da casa. Isso é necessário? É supérfluo, né? É supérfluo. Então, toda vez que a mesma coisa olhada de uma maneira diferente, né? Você ter uma máquina de lavar é ótimo. Agora, ter 3 é exagero, né? É um absurdo. Então, eu sempre me lembro disso, né? Do que a gente tem que ter o limite do necessário, né? Para poder, então, cumprir com os nossos deveres com mais tranquilidade, porque nós vemos muita gente também quanto ao trabalho da casa espírita. Gente, eu não sei se vocês têm esse problema aqui, mas eu vejo em tudo que é casa espírita faltar trabalhadores. Falta trabalhadores. A gente luta em busca de trabalhadores. A gente chega, está vendo que aquela pessoa tem capacidade, que ela pode fazer uma coordenação do estudo, ou qualquer coisa que seja, e a gente convida. Ah, não tenho tempo. Eu tenho que cuidar disso, tenho que cuidar daquilo, eu tenho que fazer não sei o quê. E, eu não tenho dinheiro, ou eu não tenho não sei o quê, ou eu trabalho muito, ou é sempre desculpas. E o trabalho na casa espírita é onde nós vamos aprender a cumprir com o nosso dever lá em casa também, né?
em todos os lugares que tivermos. Porque a casa espírita é rica nisso, quando ela nos dá a oportunidade de conhecer, de buscar o conhecimento. O que é a doutrina espírita? Em 1874, William Gladstone, um comerciante norte-americano de 20 anos, resolveu surpreender a mulher com o presente construindo uma máquina de lavar e mover. Olha, acabamos de descobrir. Eu já rezava sempre por ele sem saber quem era. Agora eu sei que é William. Então, William, gratidão, William, onde você estiver. Olha que ideia fantástica. Ele provavelmente pensou, a minha mulher lava muita roupa, né? Vou ter que fazer uma coisa para facilitar a vida dela. E fez. É óbvio que não foi essa de hoje, né? A máquina devia ser uma coisinha simples que foi sendo arrumada depois, né? Mas olha que legal, muito legal isso. Olha só, mas não precisa ficar esfregando roupa no tanque, né? Porque eu me lembro, eu fui criada lá no sul, né? E no sul é 0 grau, menos graus negativos, depende. E a minha mãe, que nasceu no século passado, eu também nasci no século passado, mas ela nasceu no comecinho do século passado. Então, a minha mãe tinha 9 filhos, a gente morava na roça, ela pegava aquela trouxa de roupa, botava na cabeça, ia para a beira do rio, gelado, a gente ia quebrando gelo. Isso é um horror, né? Eu acho que nem na roça a gente não vê mais isso, de ficar esfregando roupa num rio com frio desse, porque nós aqui em Macaé, filha, não tem frio, né? Não tem nada, mas lá onde a gente vivia era muito terrível. Então, por isso que eu me lembro da minha mãe muito nesse sentido e falo, graças a Deus que o William, agora eu vou falar, o William descobriu essa facilidade. Mas então, gente, olha, essa responsabilidade que nós temos em nos tornarmos melhores a cada dia. Hoje, nós temos que ser melhor que ontem, sempre, e pior que amanhã, né? Amanhã nós vamos ser melhor. Então, hoje nós somos melhor que ontem e pior que amanhã. É uma luta constante, nós conosco mesmo, para nos tornarmos melhores. Porque isso não é uma coisa fácil, né? Às vezes a gente perde as estribeiras quando entra, às vezes tem que... Eu estou aprendendo, estou aprendendo, como todo mundo está aprendendo, né? Mas o que mais me incomoda em mim, e que eu admito isso, é a intolerância. Eu sou intolerante. Então, eu tento sair de perto quando eu vejo que uma coisa não está, que vai me tirar do coisa, eu saio, vou lá, é que nem o Chico Xavier nos ensina, né? Tomar a água da paz, né? Mas não dá, hoje em dia não dá, você vive aí com um trânsito doido, que as pessoas vivem fazendo coisas equivocadas, né? E a gente tem que aprender, esse trânsito doido é a nossa escola, onde a gente está ali, é um curso que a gente faz todo dia, né? De não se estressar com isso, de deixar o outro passar, vai com Deus, meu filho, que Deus te proteja, que você consiga chegar direitinho em casa. Eu agora estou mandando assim, vai, filho, vai que a comida está esfriando lá no prato, eu falo alguma coisa engraçada assim, para não me estressar mais no trânsito, não quero mais me estressar no trânsito. Você pega uma estrada dessas agora de noite e eu vou muito para Rio das Ostras, lá para Cabo Frio, para São Pedro da Aldeia, você pega de noite, é uma tristeza. E aí vem os que vêm no acostamento e cortam você lá na frente. Então, vai um monte de gente indo pelo acostamento. Aí tinha uma pessoa que vinha de São Pedro da Aldeia para cá, e aí ele disse, um dia eu falei, não, eu vou ficar no acostamento e vou ficar andando igual os que estão andando na fila aqui.
né? Para não deixar ninguém passar. Olha a ideia dele, né? Só que começaram a buzinar, ele teve que voltar para a estrada e largar para lá. Você vê, esse negócio da gente se estressar no trânsito é um tipo de uma bobagem, porque nós não vamos resolver. Se eu discutir com alguém hoje, amanhã vai ter outro alguém, depois da manhã vai ter outro alguém, e você vai viver a vida inteira se estressando. Então, o melhor que você tem a fazer é deixar, é ficar light, deixa ele ir, ele deve estar com pressa. Eu sempre penso assim, deve estar com alguém doente em casa, vamos desculpar aquela pessoa, né? Para poder não se estressar com aquilo, ou deve estar, alguém está esperando ele, está atrasado, sei lá, por isso que está fazendo essas coisas, né? E se a gente desculpa o outro, a gente vai aprendendo a ficar mais equilibrado, porque a nossa meta é ter paz, gente. Nós queremos paz. A gente quer ter paz, mas não faz nada por onde ter paz. A gente quer ter paz, mas quer que o mundo tenha paz, que as pessoas lá de fora de mim, né, me tragam a paz de alguma forma, mas a paz é uma aquisição minha, né? Sou eu que tenho que conquistar essa paz. E essa paz vai depender do equilíbrio, do cumprimento do meu dever em relação a tudo e a todos, a minha vida. Conforme eu vou cumprindo o meu dever em relação a tudo, eu vou me tornando uma pessoa melhor e espiritualmente vou sair daqui melhor. Porque nós esquecemos que nós somos espíritos eternos. Nós temos a eternidade pela frente. Se nós não aprender agora, a gente não deve deixar para amanhã, é óbvio, né? Mas se a gente não aprender agora, a gente vai aprender daqui a pouco, depois, não sei quando, mas daqui a pouco a gente aprende. Então, vamos aprendendo devagar, porque a gente tem um problema muito sério conosco, que é o imediatismo. A gente quer as coisas para já. Mas falaram lá no centro que eu tenho que cumprir com o meu dever, então eu quero para agora. Não, não é assim, não é para agora. Isso é uma coisa que nós vamos ter que reler lá no Evangelho, infinitas vezes, estudar, discutir, praticar diariamente, é uma prática constante, né? Constante para poder cumprir com o meu dever. Então, quando a gente fala de dever, eu me lembro muito de uma frase, que eu vou terminar a fala aqui com ela, de Chico Xavier, que essa frase eu tive durante uns 20 anos no meu trabalho, assim, lá na frente. Depois ela estragou, eu tirei e não fiz de novo. E que eu acho fantástica. Ele diz, eu aceito que cada um seja o que quiser ser, mas tenho o dever de me tornar melhor. É isso, eu tenho o dever de o que o outro é o problema dele. Eu tenho que parar de querer organizar a vida do outro. Porque enquanto eu estou pensando em organizar a vida do outro, eu não organizo a minha. Eu não cumpro com meus deveres. Mas fulano tinha que agir assim. Fulano que sabe, ele tem a história dele. Ele que sabe como é que ele vai cumprir com o dever dele. Agora, eu sei que eu tenho que ser melhor. Eu tenho que cumprir com o meu dever em relação à minha família, meu trabalho na casa espírita, tenho que abraçar um trabalho na casa espírita. Olha, eu vejo gente que está na casa espírita há 30 anos, sentado no... Eu vou falar desse banco aqui que não tem ninguém. Sentado no banco da frente, assistindo os estudos todos os dias, tomando passe todos os dias, às vezes todos os dias, água fluidificada, vai para casa e continua a mesma coisa. Não bota uma aguinha no copo ali para a pessoa, né? E essa pessoa que eu conheci, ela morreu sentada no primeiro banco. Não morreu sentada no primeiro, morreu lá na casa dela, mas continuava sentada no primeiro banco. Então, assim, mas a gente conhece também outras pessoas, jovens, eu tenho visto muito jovem, tem algumas palestras ali que colocam
no YouTube ou em qualquer coisa dizendo que a comunidade espírita está morrendo. Eu não acho que é verdade isso. Está morrendo, tá. Todo dia morre alguém. Mas morre, mas renasce. Olha só, tudo que eu aprendi nesta encarnação, pode ser pouco, mas a doutrina espírita me ajudou muito e eu aprendi. Agora, eu vou desencarnar daqui a uns dias, não sei quanto tempo, não estou preocupado com isso, não. Estou preocupado em aproveitar cada minuto da minha vida para ser feliz. Isso é lógico. E aí, eu vou renascer daqui a pouco, um bebezinho, mas com todo esse conhecimento que eu já adquiri aqui na doutrina espírita, e vou me dirigir a uma casa espírita, ou qualquer outra casa, e vou recomeçar tudo de novo, e vou ser um jovem que está entrando. Então, eu também vejo jovens chegando, eu vejo muito isso lá no Pedro, jovens chegando, às vezes com problemas de depressão, de qualquer coisa, mas eles chegam e abraçam o trabalho, sabe? E eu fico muito feliz com isso, quando eu vejo. Eu dou maior força. Vai lá, isso mesmo. Começa. E tem pessoas que têm um olhar amplo. Essa que fica na cadeirinha 30 anos, o olharzinho dela é assim, né? É muito, muito restrito. Essa que chega e já chega vendo que está faltando um livro ali, que a cadeira está fora do lugar, começa com coisas pequenas, mas vai se colocando para fazer, essa já tem um olhar mais amplo, observa que alguém lá atrás está tossindo e precisa de um copo d'água, ela vai correndo lá e leva, né? São coisas pequenas, porque você tem que começar por coisas pequenas, mas se dispõe a trabalhar, a cumprir com o seu dever. Então, que a gente possa estudar esse capítulo 17, item 7, que é o dever, que a gente possa ler e reler ele, e entender o que nós viemos fazer aqui na Terra. Acredito que vai nos trazer assim, uma percepção muito maior do que é o nosso dever aqui, em relação a nós mesmos, esse dever moral. Bem, gente, então, muito obrigada por esse tempo que me deram aqui, né? Muito obrigada pelo convite, e a gente espera voltar qualquer dia, né?